Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora continuar com a resolução desse que é o exercício avaliação 10.1 da lista de mecânica estatística do professor Sebastião Mendanha, ali do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Estamos estudando aí o problema de N íons magnéticos. Eles são localizados, posso distingui-los. Já resolvi esse problema no ferramental microcanônico e eu comecei a resolução do mesmo problema no ferramental canônico. Encontrei, como era esperado, o mesmo resultado. Nós encontramos aqui a energia por partícula para esse conjunto de íons magnéticos e veja, nós encontramos essa expressão aqui para a parte que a gente chamou de hamiltoniano de spin. Voltando então lá no hamiltoniano que a gente tinha inicialmente, ele era esse daqui, que está aqui no expoente. No ferramental canônico, a minha função de partição é dada por um somatório, então, sobre todas essas possibilidades de spin, e elevado a menos beta com beta 1 sobre kt, e aqui é o meu hamiltoniano completo. Eu escolhi dividir esse problema em dois. Um primeiro problema com H igual a zero, e agora eu vou resolver o problema fazendo esse D igual a zero. E aí eu vou avaliar agora só o termo que a gente chama de termo Zeeman do hamiltoniano. Ora, então a minha função de partição vai ser uma soma para todos os estados de spin desses N íons magnéticos, e elevado a menos beta, menos, só vai ficar agora esse segundo somatório, menos μ0h, somatório de SI. Ora aqui, menos com menos mais, vou multiplicar beta μ0h, somatório de igual a 1 até N de SI. Nós temos então que a minha função de partição é esse somatório. Aqui eu só vou substituir esse sinal aqui de somatório, vou colocar ele como a gente normalmente tem os somatórios, em termos de S1 mais S2 mais S3 até Sn. É isso daqui que a gente quer representar com esse somatório de I igual a 1 até N de Si. Veja aqui, quando eu tenho exponenciais, uma exponencial de A mais B é a exponencial de A vezes a exponencial de B. Então, só vou reescrever isso aqui, primeiro fazendo a distributiva, beta μ0h S1, depois vai ficar mais beta μ0h S2 até beta μ0h Sn, e aí vai ficar exponencial elevado a toda essa soma. Então, eu vou transformar essa soma em multiplicações de exponenciais, isolando cada Si em um fator, e elevado a beta μ0h S1 vezes e elevado a beta μ0h S2, multiplicação de todas essas exponenciais, até a última, que é e elevado a beta μ0h Sn. É isso que eu estou tentando representar aqui. Por outro lado, esse somatório aqui ele pode ser simplificado em termos de somatórios por spin. Eu consigo isolar, já que eles estão se apresentando aqui como uma multiplicação de cada exponencial aqui, dependendo só de S1, então eu consigo, de fato, fazer essa operação aqui, que é isolar o somatório, que vai ser em S1, depois em S2, até Sn, nós vamos ter esses N somatórios, e aqui S1 ele vai poder ser menos 1, 0 e 1. S2, mesma coisa, até Sn. Então eu consigo fazer isso, eu transformo isso em fatores, essa soma aqui em N variáveis aqui, Si, transformo em N somas que estão se multiplicando. Considerando que esses íons são idênticos, estão só localizados em pontos diferentes ali da rede, eu posso escolher um deles e falar: a minha função de partição do sistema como um todo equivale à função de partição de um desses íons
elevado a n. A minha função de partição do sistema é dada pela, que eu vou chamar de função de partição para uma única partícula, para um único desses íons, elevado a n. Tá? Eu escolhi aqui o S1, você pode escolher qualquer um, mas aqui, se eu chamar todos aqui de S1, isso equivale a fazer somatório de S1 elevado a beta mi0 H S1 elevado a n. Vou guardar esse resultado aqui. Z é igual a Z1 elevado a n, onde Z1 é isso aqui, e eu vou calcular quem que é esse Z1. Veja que fica muito mais fácil, né? Eu não estou mais dependendo aqui de n íons, né? Que é da ordem de 10 a 23 íons. Eu estou dependendo só agora de um íon na minha conta aqui, então fica bem mais fácil. As possibilidades para esse íon, assim como para todos os demais, são 3, menos 1, 0 e 1. Então, essa soma ela tem 3 termos. E elevado a beta mi0 H menos 1, mais E elevado a beta mi0 H 0, e E elevado a beta mi0 H multiplica 1. Essa é a minha função de partição para um íon magnético apenas. Aqui eu vejo que E elevado a 0 é 1. Aqui eu vou ter E elevado a menos beta mi0 H e E elevado a beta mi0 H. Eu fico então com 1 mais 2 vezes o cosseno hiperbólico de beta mi0 H. De fato, E elevado a x mais E elevado a menos x sobre 2 é o cosseno hiperbólico. Então, 2 vezes o cosseno hiperbólico é essa soma de exponenciais aqui, onde meu x, né, é beta mi0 H. Vou guardar esse resultado também. A função de partição para uma única partícula, para um único íon, é 1 mais 2 cosseno hiperbólico de beta mi0 H. No ferramental canônico, a gente já derivou essa expressão aqui e vem utilizando sempre. A energia é igual a menos derivada com relação a beta, onde beta é 1 sobre kT, do logaritmo da função de partição do sistema. Ora, eu encontrei que a função de partição do sistema é a função de partição para uma única partícula, para um único íon, elevado a n. É isso que eu coloquei aqui. Ora, propriedade de logaritmo, esse n cai aqui, fica menos n derivada com relação a beta do logaritmo de Z1. Z1 eu encontrei, então eu vou fazer agora a derivada com relação a beta do logaritmo desse Z1. Eu só vou agora trazer esse n aqui, ó, dividindo esse e. Então vai ficar E sobre N, que é a minha definição para energia por partícula, U minúsculo. O meu U minúsculo então vai ficar menos, né, passando aqui dividindo, sobra só menos derivada com relação a beta do logaritmo de Z1, que é 1 mais 2 cosseno hiperbólico de beta mi0 H. Fazendo essa derivada, eu encontro o meu U minúsculo, a energia por partícula, é igual a menos, essa constante aqui que está em menos 1, né, multiplicando tudo aqui. Derivada do logaritmo vai ficar 1 sobre o operando do logaritmo, 1 mais 2 cosseno hiperbólico de beta mi0 H, vezes regra da cadeia. Vou ter que multiplicar isso pela derivada do operando aqui. Derivada de 1 é 0, então nem vai aparecer. Derivada de 2 cosseno hiperbólico de beta mi0 H, a gente já andou fazendo essas derivadas aí para trás. Se você olhar nos vídeos anteriores aí dessa playlist, você vai encontrar que aqui vai ficar 2, que é uma constante, derivada do cosseno hiperbólico é seno hiperbólico. Seno hiperbólico de beta mi0 H, só que a minha dependência em beta está aqui dentro desse operando do seno hiperbólico, então mais uma vez a regra da cadeia precisa ser aplicada, e aí eu vou encontrar mi0 H multiplica 1. Então, simplificando, veja, eu vou só enquadrar esses dois resultados que a gente já tinha e esse que eu encontrei agora, que a energia por partícula vai ser menos mi0H, mi0H tendo dimensão de energia, né, associada aí ao campo magnético externo que eu estou aplicando a esse conjunto de íons, que multiplica algo que é adimensional aqui, só depende, é um número
e dependo aqui de seno e cosseno hiperbólico. Vai ficar menos μ zero h, 2 vezes seno hiperbólico de beta μ zero h, sobre 1 mais 2 cosseno hiperbólico de beta μ zero h. Bom, vamos plotar isso. Plotando isso em função da temperatura, olha o que eu encontro. Plotei para vários valores aí de μ zero h sobre k, que é o que aparece aqui, ó. μ zero h sobre k, μ zero h sobre k, nessas duas funções hiperbólicas. Plotei U sobre μ zero h, tá? Energia sobre energia, para ficar aqui com algo adimensional aqui, o meu plot. Bom, veja só, é um plot que está começando. Eu tenho um sinal de menos aqui, e veja, eu começo em menos 1 e cresço mais rápido ou mais lentamente, isso vai depender aqui dessa razão, μh sobre k, mas eu cresço para zero. Vamos avaliar esses casos extremos, tá? Aqui, revisando, o cosseno hiperbólico é dado por essa expressão. O seno hiperbólico é bem parecido, só tem um sinal de menos trocado aqui. E aí eu vou avaliar, para t tendendo ao infinito, o cosseno hiperbólico vai para que número? Bom, cosseno hiperbólico de μ zero h sobre kt vai para... Vamos avaliar, aqui usando a definição do cosseno hiperbólico. O t indo para infinito, ele está no denominador, esse número completo aqui, ele vai para zero. E e elevado a zero é 1. Então, eu vou ficar aqui com 1 mais, aqui também vai dar 1, né? Vai ficar 1 mais 1 sobre 2. Então, quando t tende ao infinito, o cosseno hiperbólico disso daqui, que é uma competição da energia magnética, vamos dizer assim, com a energia térmica, kT, vai para 1. Quando t tende ao infinito, o cosseno hiperbólico vai para 1. Quando t tende ao infinito, o seno hiperbólico, ó, aqui, de novo, t tendendo ao infinito, esse expoente ele vai para zero. Então, eu vou ficar com e elevado a zero, 1 menos e elevado a menos zero, também vai dar 1. 1 menos 1 sobre 2. Agora, por conta desse sinal de menos, vou ter o seno hiperbólico de μ zero h sobre kt, dando zero. Então, quando t tende a infinito, o U sobre μ zero h vai para que número? Vai para menos 2 vezes o seno hiperbólico vai para zero. E de baixo aqui no denominador eu vou ter 1 mais 2 vezes o cosseno hiperbólico, dando 1. Aqui vai ficar 2 vezes 0, 0 no numerador. Aqui um número finito, tá? 2 vezes 1, 2 mais 1, 3. 0 sobre 3 é 0. Quando t tende ao infinito, U sobre μ zero h vai a zero. Então, de fato, veja, quando t está indo aqui para o infinito, tem que olhar aqui a escala direitinho, ó, veja que aqui, ó, eu estou em números negativos e aqui eu estou em zero. Então, o meu U sobre μ zero h está indo para zero, de fato, para temperaturas grandes. Aqui, ó, nesse último caso, ele vai demorar um pouco mais, mas ele vai chegar lá no infinito, ele vai mais lentamente. Por conta dessa razão ser diferente aqui, μh sobre k. E para zero, hein? Para zero eu vou ter que ter aqui menos 1. Veja aqui, para t tendendo a zero, eu tenho o cosseno hiperbólico de μ zero sobre kt, vai a, aqui vai explodir, ó, e elevado a, para t tendendo a zero, t está no denominador, eu estou dividindo por um número muito pequeno, esse número aqui no expoente ele vai ser grande, e elevado a alguma coisa muito grande é maior ainda. Então, esse aqui vai para infinito. Aqui, eu vou ter um número muito grande, mas eu estou numa exponencial negativa. Então, exponencial negativa, né? Ela é decrescente. Para um número muito grande, eu vou para zero. Então, eu vou para zero. Isso dividido por 2. Então, vai ser um número muito grande, mais 0 dividido por 2, que é um número muito grande. Para t tendendo a zero, o seno hiperbólico, vamos lá, analogamente, aqui vai explodir, aqui vai para zero, vai ficar um número muito grande, menos 0 dividido por 2 vai ser um número muito grande. Avaliando agora para U sobre μ zero h, o t tendendo a zero, o U sobre μ zero h vai ser 2 vezes o seno hiperbólico de μ zero sobre kt, bom, vai ficar, aqui eu até não coloquei o sinal, né, mas seria menos 2 vezes
infinito, porque o seno vai para infinito. Então vai ficar infinito sobre 1 mais 2 vezes cosseno também vai para infinito, vai ficar infinito sobre infinito. Aqui eu não posso fazer cancela, cancela e dá 1, não, né? Aqui é um caso que a gente chama de uma indeterminação. E aí a gente vai ter que aplicar uma regrinha lá do cálculo 1, você viu lá no primeiro semestre da faculdade, que é a regrinha de L'Hopital. O que diz o teorema de L'Hopital? Bom, quando eu tenho casos desse tipo, tente sair dessa sinuca aí de bico usando as derivadas. Qual que é o teorema de L'Hopital? Eu estou aqui tentando calcular o limite de U sobre μ0h quando t tende a zero. Quero entender o que acontece com essa expressão quando t tende a zero. Eu avaliei no primeiro momento ali do infinito sobre infinito. O teorema de L'Hopital me diz que eu posso avaliar que esse limite ele equivale a esse outro limite aqui, que é o que? Derivada do numerador sobre derivada do denominador, com relação a essa variável que eu estou avaliando. Então, eu vou derivar tanto o numerador quanto o denominador. Vou derivar com relação a t, e aí eu vou avaliar, para ver se eu chego numa expressão que não dá uma indeterminação do tipo 0 por 0, infinito por infinito, né? Então vamos lá. Vou ficar então com menos limite quando t tende a zero de derivada do numerador vai dar 2 vezes derivada do seno e cosseno, μ0 sobre kt, vezes, regra da cadeia, a derivada desse operando aqui do cosseno hiperbólico. Vai ficar μ0h sobre k constante, e aí eu tenho t elevado a menos 1, então vai ficar menos t ao quadrado, dividindo aqui, né, no denominador. No denominador, eu vou ter derivada de 1 é zero, nem aparece. Derivada de 2 cosseno hiperbólico de μ0h sobre kt vai ficar 2 vezes derivada do cosseno seno, derivada do cosseno hiperbólico, seno hiperbólico, μ0h sobre kt, regra da cadeia, vou ter, como eu tenho aqui o mesmo operando, né, eu vou ter menos μ0h sobre k, derivada de t elevado a menos 1, menos t elevado a menos 2, então menos t aparecendo aqui no denominador ao quadrado. Veja agora que 2 cancela com 2. Esse fator aqui, ó, menos μ0h sobre kt ao quadrado, cancela com esse aqui que aparece no denominador. E eu vou ficar com cosseno sobre seno. Eu vou ficar então, ó, dividindo numerador e denominador por cosseno hiperbólico disso daqui. Eu vou ficar com 1 sobre, só sobra isso, 1 sobre tangente hiperbólica de μ0h sobre kt. Aqui, usando então o limite quando t tende a zero dessa tangente hiperbólica, o t está no denominador, então eu estou dividindo por um número muito pequeno. Isso aqui vai dar um número muito grande. A tangente hiperbólica, então, para um número muito grande, vai dar 1. Né? Só olhar a definição. Aqui eu estou abusando um pouquinho da notação, né? Vai ficar o limite dando, então, menos 1 sobre a tangente hiperbólica de um número muito grande, que é 1. Então, eu vou ficar com menos 1, e é de fato o que eu tenho aqui quando t tende a zero. Bom, essa foi a resolução agora do problema, considerando apenas o termo Zeeman. Eu já tinha avaliado esse problema do ponto de vista apenas do hamiltoniano de spin no microcanônico. Avaliei o mesmo problema apenas com o hamiltoniano de spin no ensemble canônico, deu o mesmo resultado. E eu quero avaliar agora um problema um pouco mais complexo, que tem um campo magnético externo. Eu tenho um termo Zeeman. E aí eu falei, deixa eu resolver separadamente só esse termo Zeeman. Eu fiz e encontrei essa expressão para energia, né? Energia por partícula, dando μ0h, né? Menos μ0h, que multiplica 2 vezes o seno hiperbólico de μ0h sobre kt, sobre 1 mais 2 vezes o cosseno hiperbólico de μ0h sobre kt, e é isso que a energia que a gente encontra em função da temperatura é essa daqui. Espero que vocês tenham gostado. Mais um passo aí que a gente deu na resolução desse exercício. Próximo passo agora é avaliar o problema completão.
termos ímã e termo de spin e ver o que dá. O que a gente pode usar que a gente já encontrou aí no meio do caminho para facilitar a nossa vida. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curti-lo, deixe o seu like, comente, dê sugestões e se inscreva no canal também. Isso vai me ajudar demais aqui no canal para que a gente possa crescer e levar esse conteúdo para muito mais gente. Beleza? Valeu!